Graças e paz a todos que nos assistem nesse momento. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Mas antes nós vamos orar. Abaixe sua cabeça, sua fronte, feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Deus, por privilégio que tu nos dá, Senhor, de estarmos diante do Senhor para ler da tua palavra, ouvir, Pai, da tua palavra. Peço que o teu Espírito vá em encontro à necessidade de cada um agora, para nesse momento, Pai, suprindo, dando condições a cada um. Estende sua mão santa e poderosa sobre cada família, Deus, cada lar nesse momento. Nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos para o estudo? Romanos capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 8, diz assim: Que pois diremos ter alcançado Abraão, pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, de que se gloriar? Porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Amado, o contexto da carta aos Romanos é que Paulo, nesse momento, ele está respondendo algumas indagações. Paulo está respondendo a tanto os judeus quanto os gentios sobre a justificação. Paulo está usando as duas imagens, dois personagens importantes da Bíblia para os judeus, tanto Abraão quanto Davi, para ter a base do seu ensinamento para eles. O capítulo 4, Paulo ele responde essas indagações, por exemplo, dizendo: Paulo, isso que você está ensinando sobre a justificação pela fé tem raiz, tem base no Antigo Testamento? Só para lembrar um pouco, eles não tinham em mãos o Novo Testamento. O Novo Testamento não foi escrito. O que eles tinham em mãos era o Antigo. Então, Paulo vai lá no Antigo Testamento e vai citar os dois personagens que eu já falei, o Abraão, que é o pai da fé, e o grande rei Davi, para mostrar a eles a base da justificação, para mostrar a eles que antes da lei já existia justificação pela fé. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz assim: ele creu, e isso foi imputado com justiça. Então, amado, em muito tempos atrás, Abraão já tinha sido justificado pela fé, porque ele creu. Nós vemos também que nesse capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 8, nós podemos colocar um tema: Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Primeiro ponto nós queremos falar, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim, vamos ler junto? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Como se Abraão, porque se Abraão foi justificado por obra, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, nesses dois versículos, versículo 1 e versículo 2, nós podemos dizer que a justificação pelas obras coloca a glória nos homens e não em Deus. Você não adianta botar a balança dos dois pratos. Uma parte que você fez da sua atitude de boas obras e a outra parte de condições más. Não é assim. A sua justificação não é pelas obras. Porque se for pelas obras, está dando glória aos homens e não a Deus. Você poderia praticar toda a lei, mas se você tropeçar em uma única lei, em uma única vírgula da lei, será condenado. Porque o padrão da lei é a perfeição. Pela lei, você
Pela lei, se você fizer uma coisa ruim, já está condenado. A nossa mente nos trai. Nós pecamos continuamente pelo nosso pensamento. Então, nós devemos entender que a justificação, se fosse pelas obras, seria o homem se gloriar e não a Deus. No versículo 3 também, Paulo vai nos ensinar que a justificação pelas obras entra em contradição com a Escritura. Diz assim o versículo 3: Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo cita Abraão. E Paulo vai dizer que a Escritura não entra em contradição com a própria Escritura, porque as Escrituras vieram da mente de Deus. Ele não pode se contradizer. Paulo ele mostra aqui que a Escritura diz. Paulo faz a pergunta: então o que diz a Escritura? Paulo fala para eles, mas Paulo mesmo, ele responde: Abraão creu. A Escritura diz que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a Escritura não pode se contradizer, porque a Escritura vem da mente de Deus. No versículo 4 até o versículo 5, nós podemos dizer que a justificação pelas obras coloca a base do merecimento humano, e não na graça de Deus. Vamos ler o versículo 4 ao versículo 5. Diz assim: Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Olha, Paulo agora aqui coloca a figura do trabalhador. Alguém que trabalhou tem direito de receber o seu salário. Isso é mérito. Se você trabalhou, você tem direito ao seu salário. Você não está pedindo favor a ninguém. É direito seu, direito adquirido. Agora, o patrão, se quiser pagar para a pessoa que não trabalhou, isso é graça. Paulo vai dizer aqui no versículo 5: Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé é atribuída como justiça. Então, se você não trabalhou, você não fez esforço nenhum, e você recebeu, porque isso é graça, é favor imerecido. Cristo pagou o preço do nosso pecado na cruz. Ele veio, morreu por mim, por você, nos tornou justos diante do Senhor. E o que nós fizemos por isso? Nada. Nós não merecemos isso, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos deu aquilo que nós não merecemos. Isso é graça, justificação. Deus nos justificou mediante Cristo na cruz, mediante o sangue de Cristo derramado na cruz, por mim e por você. A justificação pelas obras coloca a base do crescimento humano e não na graça de Deus. O versículo 6 e o versículo 8 diz assim: E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Agora nós vamos falar sobre o item 4. Quer dizer que a justificação pelas obras traz condenação ao pecado e não bem-aventurança. Paulo agora ele muda de figura de Abraão para uma figura do rei Davi. Como Paulo cita lá em Salmo 32, Davi ele escreveu o Salmo no contexto de adulteração com Betseba. Davi ele desejou Betseba. Davi ele adulterou com Betseba. E Davi fez que o marido de Betseba fosse morto. Mas interessante é que Deus levantou o profeta Natan para ir lá falar com Davi. E Natan, o que ele fez? Natan ele não falou diretamente, Natan contou uma história. Isso é interessante. Contou uma história. E nessa história da ovelha que o moço matou, né? E que não era dele, é de outra pessoa, né? Resumindo essa história, e Davi ele mesmo julga que essa pessoa tinha que ser morta. E Natan vai dizer: essa pessoa é você, Davi. E pergunto eu para vocês:
pelas obras de Davi, ele seria condenado ou justificado? O que ele merecia naquele momento? Eu vou te responder. Ele merecia condenação. Ele adulterou. Ele não só adulterou, mas ele matou uma pessoa. Então ele seria condenado pela lei. Pergunto também para você: você é melhor que Davi? A sua atitude pecaminosa. E o que você merecia? Você se acha melhor que Davi? O que nós merecemos? Eu vou me incluir. Nós merecemos condenação. Mas diz o texto também, lá em Salmo, diz o texto, que feliz é o homem quem Deus não atribui por pecado. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui por pecado. Isso sim, isso é justificação. Então, Paulo está mostrando isso para eles. Tanto Abraão, que foi justificado pela fé, quanto Davi também. Ele não foi condenado, mas ele foi justificado. Então, Paulo está mostrando isso para os judeus e os gentios, nesse versículo de 1 ao versículo 8, baseando na personagem Abraão e de Davi. Então, nós somos justificados pela fé. Nós não exercemos mérito nenhum, mas é pela graça de Deus, unicamente pela fé. Nós somos justificados. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Amado, eu queria só concluir essa parte e mostrar a vocês que a partir de semana que vem nós estaremos falando. Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Está lá no versículo 9 e versículo 12. Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento.